Amigos, a nossa conversa agora é com outra pessoa especial no futebol, que construiu parte da sua vida no futebol no Rio Grande do Sul, mas deixou por aqui grandes amigos, pessoas que sempre o admiraram muito pela forma como ele se conduziu como profissional. Eu falo do Ademir Alcântara, no Inter, no Pelotas, paranaense, é um paranaúcho, pode ser ou não, Ademir Alcântara? Boa noite, Darcy. Que gostoso estar falando para você aí do Rio Grande do Sul. Eu tenho um enorme carinho por esse povo gaúcho aí, Pelotas, a, a cidade e o time que me abriu as portas para o futebol praticamente, porque eu saí muito jovem aqui, do Pinheiros, no Paraná, depois Paraná Clube, né? Saí muito jovem, tive poucas oportunidades aqui, e o Pelotas me abriu a porta aí, né? Para mim poder disputar um campeonato gaúcho maravilhoso em 1984, ter sido artilheiro do campeonato gaúcho jogando pelo Pelotas, ter despertado o interesse da dupla Grenal e ter depois seguido para o Internacional de Porto Alegre, onde você bem é, acompanhou aí. E saiba que a minha esposa é gaúcha, aí de Capivari do Sul. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo Rio Grande do Sul. Eu gosto demais desse povo gaúcho. As, as tradições do gaúcho me faz muito bem. O povo gaúcho, a amizade do povo gaúcho me faz muito bem. Então, eu não sei se eu sou mais paranaense ou mais gaúcho hoje, Darcy. Apesar de estar morando aqui em Curitiba, eu Sim. estou meio dividido. Eu não sei se eu falo assim, ó, eu 51% gaúcho e 50 paranaense, ou 49 paranaense, entendeu? Eu estou meio dividido meu coração porque eu gosto demais desse povo gaúcho aí, cara. E eu tenho uma admiração e um carinho enorme por esse estado do Rio Grande do Sul, estado de tradição, estado de povo bom, estado de pessoas boas, de amigos realmente que você fala assim, ó, eles são verdadeiros amigos. Então, eu gosto demais aí do Rio Grande do Sul. Mas você, Ademir Alcântara, deixou, sem dúvida nenhuma, uma marca na sua passagem. Você era um cara elegante, você tratava as pessoas com a mesma naturalidade que você jogava futebol. Era difícil de achar um cara para jogar no meio de campo com a sua tranquilidade, com a sua elegância. E Ademir? Eu sempre fui um jogador alto, né, pro padrão do futebol, né, jogador alto, né, uma forma diferente de correr, de jogar, e talvez por isso até eu tenha conquistado alguns fãs, né, pela essa minha maneira de jogar, mas também fui muito bem aproveitado pelo Galego no Pelotas quando cheguei. Parece que o time faltava um jogador que nem eu para jogar da meia atacante. Quando fui para o Internacional, os diretores me falaram que eles iam vender o Rubem Paz, que estava para ir para a Itália, e eu iria para o lugar do Rubem Paz. Mas quando eu cheguei no Internacional, a transação do Rubem Paz não se concretizou. E aí eu tive que jogar segundo volante, tipo, segundo homem do meio campo. E não era a minha função, por eu não ser um jogador de muita força, eu gostava de jogar mais perto do gol, porque eu fazia bastante gol. E eu jogando de segundo homem do meio campo já não estava tão perto do gol. Mas assim mesmo, consegui fazer belas atuações jogando no Campeonato Brasileiro. E um empresário me viu jogar no Rio de Janeiro, e depois desse empresário me ver jogar, gostou da minha maneira de jogar, e aí eu saí de Porto Alegre, do Internacional, e minha vida mudou bastante. Né? Você foi para onde, Ademir? Eu fui para Portugal. Eu fui primeiro, depois que o empresário me viu jogar 2 jogos que eu fiz contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, ele me viu jogar e ele foi a Porto Alegre, falou com a direção do Internacional, fez uma proposta, houve uma contraproposta do Internacional, e eu pedi para o Záquia, que era uma pessoa que nos tratava muito bem, era um diretor que para mim deixou saudade, porque foi uma pessoa boa na minha vida. Ele O pegou Pedro Paulo ou o e Luiz Fernando? o Luiz Fernando. Luiz Fernando. O Pedro, né? O Pedro, acho que Não, foi. o Pedro. O Pedro é o mais velho, foi O Pedro. presidente. Isso, Pedro. E aí ele falou para mim assim, Ademir, você vai, então, se você chegar lá e você não gostar do clube, você pode voltar que nós queremos você aqui.
Aí eu fui tranquilo, né? E quando eu cheguei em Portugal, por Vitória de Guimarães, um time médio, grande em Portugal, eu senti que era muito diferente em termos financeiros, a cultura do país, as coisas eram bem diferentes e resolvi ficar. Fiz um contrato de 1 ano e nós fizemos uma campanha maravilhosa. Até hoje somos lembrados pela a campanha que fizemos, fomos às quartas de finais da Copa UEFA, ficamos em terceiro no campeonato português, mas lutando por título até as últimas jornadas, e até hoje somos lembrados como um dos melhores times de todos os tempos de Vitória de Guimarães. Quem te trouxe para Porto Alegre, o empresário, foi o português, né? O português, saudoso português, né? É. Saudoso português que também me ajudou a ir para Portugal, até foi junto comigo na época que eu fui para Guimarães, ele foi junto comigo, esteve lá, ficou 15 dias com a gente lá até ajeitar as coisas para poder ficar tudo resolvido, para mim poder só jogar o futebol. Nos fala um pouquinho inicialmente pelo time do Pelotas, aquele time do Pelotas, que era um cano aquele time, hein, velho? Era bom, né? Assim, até hoje, você sabe que, olha, eu tive felicidade de jogar em grandes times, em grandes equipes, cara. O Pelotas foi uma delas. O Pelotas tinha um time muito homogêneo, um time muito marcador, um time que se jogava cada um na sua função, fazendo bem feito e fazendo a função do outro quando precisava. Os amigos daquela época, nós temos um grupo no Pelotas, continuamos sendo todos amigos. É mesmo. Estamos nesse grupo do Pelotas, falamos, nos reunimos, e esse Quais time são era esses muito bom. atletas? Você pode lembrar? O Eduardo, Claudemir, Toninho Costa, Sérgio Pérez, que jogou no Grêmio, Paulo Ricardo, Celso Guimarães, tem mais outros jogadores, muitos outros jogadores que participam do grupo também, Sim. sabe? Não, mas Então, tá bem, o tá bem, Décio, goleiro, o Juarez, goleiro. Não, tá bem, já lembramos de vários aí, tá ótimo. Isso, e esse time, rapaz, encaixou de uma maneira que era difícil a gente perder. Era difícil a gente perder. Tanto até para a dupla Grenal, era pau a pau o jogo, entendeu? Nosso time era muito bom mesmo. Então, esse time ficou marcado pelo povo de Pelotas. Recentemente, teve uma eleição de os melhores jogadores que passaram pelo Pelotas. Saiu uma seleção e eu fui eleito o melhor jogador que passou pela história do Pelotas. Eu acho que isso é muito legal, né, Darcy? Muito, isso é muito bom, né? Muito. Eu fiquei muito feliz, fiquei realmente de ter sido lembrado dessa maneira. A minha passagem no Pelotas foi de 10 meses, foi uma passagem curta, né? Mas que deixei uma marca muito grande no torcedor, principalmente os torcedores mais antigos, pelo fato do Brapel, né? Que quase todos os jogos do Brapel eu fazia gol, né? E a gente não perdia o Brapel. Então, isso aí marca muito, né? Claro, e isso ficou marcado na lembrança dos torcedores, que até hoje, quando vou a Pelotas, o pessoal vem me falar desses jogos, desses gols que eu fiz na equipe do Brasil. Para as pessoas que perderam a oportunidade de te ver jogar, tu lembra, tem alguém que hoje jogue assim parecido como tu jogava ou não? Ademir Alcântara, é difícil de encontrar. Nós sabemos que os tempos são outros, o futebol é outro. Eu pela altura, assim, o Sócrates, o Falcão, que era alto, também jogava, claro, guardado as proporções, né? Sim. Mas pela altura, assim, pela maneira de jogar, um pouco parecida com eles. O Raí também, o Giovani, aquele do Santos, são jogadores altos, né? Que joga com a cabeça erguida, joga bonito. É mais ou menos esse tipo de jogador aí. Sim. Você era um camarada que trabalhava muito durante a semana ou você confiava mais no talento? Olha, Darcy, quando eu quis só confiar no talento, eu me dava mal. Quando eu trabalhava durante a semana forte, eu me dava bem no domingo. Aí eu aprendi isso aí com o tempo, sabe? Sim. Aí, quando eu vinha de férias de Portugal para o Brasil, no mês, eu me descuidava, eu chegava lá, eu tinha mais dificuldade para iniciar o campeonato bem. Quando eu vinha e treinava, me cuidava mais, eu chegava muito melhor. Então, eu acho que eu fui aprendendo com o tempo que a gente
E o jogador nunca pode descuidar do seu condicionamento físico. Um grande treinador. Um grande treinador, Carpegiani, para mim. Para mim foi um dos melhores treinadores que eu peguei, Carpegiani e Marinho Pérez. Sim. Dois grandes ex-jogadores, né? O Marinho, você trabalhou com ele em Portugal? Em Portugal. Portugal. E o Carpegiani é um homem muito conceituado no futebol brasileiro. O Carpegiani, ele assim, ele foi um jogadorzaço, né? Foi. Como treinador, ele tem uma maneira de ser e uma maneira de encarar o futebol, uma imposição do time dele sobre o outro, sabe? Isso faz com que o jogador dele se sinta superior, às vezes, ao outro, mesmo que não seja, entendeu? Pela imposição Sim. dele e pela forma. Até falando hoje que nós estamos aqui participando aqui vai ter eleições do Curitiba aqui no final do ano, da presidência e tal, e nós temos aí um grupo que conversa bastante e tal sobre isso aí, e eu estava até falando dele hoje, como ele foi importante na subida do Curitiba em 95, quando eu voltei de Portugal, aqui no Curitiba, ele era o treinador. A forma como ele armou a equipe, a forma como ele deixou a equipe pronta, só os grandes que conseguem fazer, com jogadores, muitos deles da base. Então, o cara conseguir colocar na cabeça de jogadores jovens que eles têm capacidade, que eles são capazes de enfrentar as dificuldades, de vencer os desafios, ele é grande. Então, o Carpegiani, para mim, é muito grande. Merecia melhor sorte como treinador, não? Eu acho que merecia muito melhor sorte. E muitas vezes, até eu passei com ele no Internacional, mandaram ele embora, ele saiu chorando, eu lembro disso, ficou um mês no clube, depois passou um tempo, ele voltou de novo. Então, acho que ele merecia muito melhor sorte pela pessoa, pelo jogador e pelo treinador que foi. Eu acho que ele foi, para mim, um dos grandes treinadores. Olha que eu peguei bastante treinador bom, hein, Darcy? É mesmo, relembra uns aí. Eu peguei Paulo Tuori, que é um excelente treinador também. Otacílio Gonçalves. Erickson. Sverring, não sei o que, Erickson, até o nome dele difícil falar, treinador da seleção da Inglaterra, da seleção Sim. sueca, o português Toni, Eusébio, lembra do Eusébio? Sim, Pantera claro. Negra? Sim, sim. E mais uns 2 treinadores portugueses lá que não são coisas, mas olha que eu peguei aí uma galera boa de treinadores que realmente tinham um conceito bonito e muito legal de jogar futebol. O futebol hoje está muito diferente do teu período, daquele período um pouquinho mais atrás, ou o pessoal enfeita muito sobre isso? O futebol está mais chato, Darcy. É mesmo? Está mais chato, eu acho porque hoje eles colocaram assim muito jogador joga só na ala, jogador joga só no meio, jogador joga só na ponta, jogador faz aquele corredor, outro jogador faz aquele corredor. Eu peguei esses dias, não sei qual jogador estava falando para mim, e ele pegou uma vez, estava na esquerda e ele era para jogar na esquerda. Aí ele pegou, cortou para o meio, fez um gol, e ele chegou no vestiário no intervalo, achando que o treinador ia falar, pô, belo gol, o treinador deu uma dura nele. Ele falou, pô, como é que você sai do meio? Você sai da ponta do teu lado e vai para o meio. Ele falou, poxa, treinador, mas eu fiz o gol. Ele falou, mas não era para você fazer isso, você tinha que ficar na esquerda. Quer dizer, assim, o conceito para mim, que foi um jogador, e outros que da época que gostavam muito de mudar de posição, de inverter lado, essas coisas e tal, isso aí ficou meio esquisito, né? E eu também joguei no Benfica, não sei se você sabe, Darcy. Não sabia. Confesso que eu... Então, não. Quando eu fui para o Guimarães, que nós fizemos a bela campanha aí, já nesse ano o Benfica queria me contratar. Aí o presidente tinha o Paulinho Cascavel, que tinha sido artilheiro do Campeonato Português. E aí ele ia vender o Paulinho, ele falou, não, eu vou vender o Paulinho, não posso vender os dois, né? Aí ele vendeu o Paulinho pro Sporting. E levou o Caio Júnior, finado, e o René. Lembra do René, o meio do Fluminense? Sim. Não, levou o Caio Júnior e o René para Guimarães. E no outro ano fizemos outra boa campanha, aí o Benfica me contratou. Fiz um contrato de 4 anos. E o treinador era esse português. Aí, no Benfica, eu joguei com Elzo, lembra do Elzo? Elzo. Moser. Ricardo Gomes.
Ricardo Gomes, era um timaço, hein? Aldair, Opa! Lima, Lima, Valdo. Valdo. Olha os brasileiros que tinha no Benfica, Sim, para você ver. meio time, Olha os brasileiros que tinha no Benfica, né? Porque só qualidade. naquela época, o Benfica era o top da Europa, né? Hoje você tem o Barcelona, tem tal, os times Sim. que têm muito poder aquisitivo, é diferente. Mas naquela época, para se jogar no Benfica, tinha que ser realmente bom jogador, né? E o time que a gente tinha era muito bom. Tanto que o primeiro ano nós fomos campeão português, fomos campeão da taça, e no segundo ano o time foi para a final da Taça dos Campeões. No segundo ano ele perdeu para o Milan a final. Mas o Benfica é uma potência muito grande. Tinha saído do Internacional, que era um time gigante, né? Mas Claro. quando eu cheguei no Benfica, Darcy, você não imagina a grandeza daquilo. O que os Agora, caras estavam na frente da gente. é muito importante, tu estás dando um depoimento de alguém que foi para a Europa e esteve na Europa, não passou pela Europa, né? Alguém que foi a Portugal e esteve em Portugal, não passou Fiquei por lá. 9 anos, né? Fiquei 9 anos jogando. Aprendeste muito lá. Aprendi muita coisa, aprendi a ser um cidadão melhor, na verdade, né? De ser mais responsável. O, o futebol português, e quando você está fora do país, você se concentra em fazer as coisas certas mais, parece, né? Lá não dá, eles não dão margem de erro para você, coisinhas pequenas, coisinha de jogador boleiro, que a gente falava na época, né? Sim, Lá sim. você é profissional, profissional na mais pura concepção da palavra, né? Então eu aprendi muita coisa em Portugal, fiz muitos amigos, fui muito ex-jogadores. Depois que eu saí do Benfica, eu joguei mais 3 anos no Marítimo, da Ilha da Madeira, com o Paulo Autuori de treinador também, um treinador espetacular. Foi É, treinador, deu 3 anos lá em Portugal. E nós conquistamos a Europa lá, classificamos a primeira vez o time para uma Liga Europa. Isso também é uma coisa, né? E num ponto corrido, um time que nunca tinha classificado para uma competição europeia classificar. O governo fez um investimento grande, o governo da Madeira, eles que pagavam, o governo da Madeira que pagava o salário dos jogadores. Por isso que pôde levar bastante jogadores assim experientes e jogadores de nível muito bom também, sabe? E aí eu joguei mais 3 anos nesse Marítimo aí.